Para fechar o mês do orgulho LGBT+, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Vereadores de Charquadas preparou esse bate-papo para refletirmos sobre esse tema que diz muito para toda a sociedade, né? O respeito à diversidade, à dignidade humana e os direitos de todas as pessoas. Para conversar conosco, né, Rose, vereadora nossa, colega, vereadora da Comissão de Direitos Humanos, primeira vereadora eleita na LGBT na nossa cidade, nós convidamos o advogado, né, que é representante da OAB da subseção de São Jerônimo, o advogado Eduardo de Vargas Oliveira, que vai aqui compartilhar conosco algumas experiências, falar sobre um pouco sobre esse tema, que é bastante importante para que todos nós possamos nos apropriar deste desafio que é para todos nós, né, viver nessa sociedade que nós queremos e acreditamos ser possível. Então, obrigado, vereadora Paula, obrigado, vereadora Rose. Eu estou aqui hoje, então, representando a OAB, a Subseção de São Jerônimo, né? Eu trago, na verdade, também os votos de sucesso aqui do nosso encontro do Dr. Felipe, que é o presidente. Ele não pode estar presente aqui hoje em função da agenda dele, mas então vim eu, né, trazer essa contribuição que a OAB pode dar também do ponto de vista social, porque a gente também tem uma função social, né? Nós não somos apenas um órgão de classe, né? A OAB é uma entidade sui generis e que tem a sua autonomia, enfim, e é também uma fiscalizadora da cidadania e dos direitos geral. Eu, além de ser conselheiro aqui na subseção de São Jerônimo, eu sou membro da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB do Estado, né? A seccional que a gente chama, né? OAB do Rio Grande do Sul. Então é desse lugar que vou tentar dar essa contribuição, então. Quais marcos legais amparam a população LGBT hoje, né? E quais são esses direitos que tanto necessitam as pessoas hoje e que às vezes não têm o acesso a esses direitos? Primeiro, eu acho importante a gente pontuar e dizer que a população LGBTI+, não tem direitos especiais, né? Os direitos que existem hoje, na verdade, são uma estrutura constitucional, né, de direitos fundamentais que é para qualquer pessoa, na verdade, né? A condição é a pessoa humana, né? Então, a questão da cidadania ampla, direito a acesso à saúde, direito à propriedade, enfim, os direitos fundamentais constitucionais. Então, por exemplo, a nossa legislação, ela previa, na verdade ainda está no texto legal do Código Civil, por exemplo, que o casamento se dá entre o homem e uma mulher. Esse é o texto legal, né? Então, é desses direitos que imagino, das especialidades que vem sendo perguntado aqui, né? Então, o que acontece, né? Com o passar dos anos, o Poder Judiciário começou a dar respostas para esse fenômeno social e garantir cidadania e autonomia na vida particular das pessoas. Então, nós não temos legislações específicas. Na verdade, lei não existe. O que nós temos é uma contribuição do Poder Judiciário, uma resposta do Poder Judiciário para a inclusão dessas pessoas dentro do sistema social, né? Então, nós temos decisão do Supremo que diz que o casamento homoafetivo ele é possível, né? Então, o reconhecimento de adoção, reconhecimento de retificação do registro civil de pessoas trans, né? A utilização do nome social, e todas essas conquistas, elas foram a partir de uma provocação do judiciário, porque o nosso Congresso Nacional ele é omisso em legislar sobre esse tema. Então, isso também, em contrapartida, do ponto de vista crítico, é muito sensível, né? Porque a gente depende de uma interpretação do judiciário. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que trouxe essa interpretação, inclusive da criminalização, da discriminação desse grupo social, né? A LGBTfobia, né? Se denomina assim, geralmente. A decisão do Supremo diz que a criminalização, então, desse ato, dessa discriminação, ela vai ser aplicada à lei do racismo, né? Enquanto o Congresso Nacional for omisso em legislar sobre o tema, ou seja, enquanto não houver uma legislação específica, vai ser aplicada a lei do racismo, assim como é hoje a misoginia, né? A misoginia é um crime, o Supremo entende que sim, e se aplica à lei do racismo. Então é um crime inafiançável, um crime imprescritível, e todas as peculiaridades que a lei do racismo traz. Hoje, no cenário nacional, nós temos apenas 4 ou 5 parlamentares LGBTs. Então é bem difícil lutar contra um Congresso que não quer aprovar leis, que não quer nem discutir leis. Enquanto isso, a gente fica na mão do judiciário. Em qualquer momento, um juiz pode decidir ter um olhar diferente, que tu já disse para nós aqui nesse momento.
Então, o Eduardo, a gente quer saber também, tu como advogado e membro da Comissão de Diversidade, quais são esses desafios que ainda a gente tem para enfrentar e que precisam ser superados? A gente tem que começar, na verdade, a legislar sobre esse tema, né? Então, a conscientização de que essa estrutura se dá dessa forma, eu acho que é um primeiro passo, no sentido da gente ter consciência em escolher legisladores que defendem essa pauta, por exemplo, porque quem é que vai criar a lei, né, do ponto de vista federal, né? É o Congresso, então Câmara de Deputados, Senado. Então é importante a gente fazer essa escolha consciente dos legisladores, né, para que a gente possa ter essa questão inicial. Só que a lei sozinha também não muda a sociedade, né? Então, nós precisamos promover espaços de diálogo, como vocês estão promovendo aqui hoje, a Casa Legislativa de Charqueadas, através da Comissão de Direitos Humanos, né? Esse debate, promover esse impulsionamento desse tema para conscientizar, para desmistificar muitas ideias equivocadas que o senso comum tem, né? E a educação, penso que é um fator de mudança social, né? Para diminuir, porque normalmente o preconceito, né, como diz o nome, o preconceito, ele vem a partir de uma desinformação, né? Então, essa forma de informar, de educar, de conscientizar que as diferenças existem e que a gente precisa minimamente saber conviver com as diferenças, respeitar, né? Não é uma educação no sentido de dizer como fazer ou mudar o que as pessoas pensam. Não, as pessoas devem pensar diferente, a gente vive numa sociedade diversa, mas a gente tem que entender os limites da nossa autonomia, do nosso direito constitucional de livre manifestação. Além das leis que precisam ser criadas, né? Pode ser através do governo e a partir de leis criadas por deputados e senadores, tem a questão, no momento que nós tivermos leis, né? A regulamentação das redes sociais também, porque os ataques eles acontecem principalmente das redes sociais. Então, enquanto a gente não tiver leis que realmente funcionem e que realmente possam punir pessoas com atos transfóbicos, lesbofóbicos, a gente continua dando um passo muito pequeno ao avanço a coibir esse tipo de ação. Sim, importante, contribuindo de repente com o teu raciocínio, vereadora, é que, independente de onde eu manifesto a minha discriminação, o crime, isso é representável, né? Então, o crime ele pode estar dentro do âmbito virtual, que ele vai ter a responsabilização. Eu acredito que essa normativa, essa regulamentação que a senhora menciona, pensa alto aqui nessa construção, seria nesse sentido justamente de existir uma legislação específica de facilitar a identificação dessas pessoas. Exatamente, facilitar. Porque hoje a gente vê empresas grandes, né, que têm esse domínio de rede social, né, de acesso de dados de pessoas, se recusando, inclusive, a descumprir decisões judiciais de identificação de perfis. Isso. Então, seria nesse sentido, porque a representação é independente de onde manifesta o crime, seja ele físico, aqui na vida real, seja virtual, ele é passível de representação. Agora, eu concordo que tenha que ter um mecanismo que regulamente esse marco civil da internet, enfim, que viabilize essa identificação, traga políticas digamos assim, mais unânimes, porque a gente está à mercê do que a plataforma regulamenta, né? Então, a gente tendo uma legislação no sentido de uniformizar como que é esse tratamento desses dados, essa identificação, a responsabilização da empresa. Que regulamente a plataforma, né? Tem que ter regulamentação da plataforma. Dia 28 é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Queria então te perguntar assim, por que essa data ela continua ainda sendo importante, né? E qual é a relação dessa data com os direitos humanos? Sim, vereadora, essa data ela continua sendo importante no sentido de uma proteção do movimento histórico que isso foi elaborado, né? Na verdade, essa questão de conquista de direitos civis, ela se deu originalmente a construção, digamos assim, da luta por direitos civis lá em Nova York, através de um abuso policial, assim, né? Que teve um movimento Stonewall. Né? Desculpe com a manifestação, porque eu não domino essa questão de outra língua, enfim, né? Não sei se é realmente assim que se pronuncia, mas foi em Nova York, enfim, a partir desse movimento criou-se então essa busca, essa luta por reivindicação de direitos civis. E a gente não pode perder de vista também que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT. Então é meio contraditório essa questão de
do progressismo do Poder Judiciário em dar uma resposta adequada ao enfrentamento, mas ao mesmo tempo a gente está no topo do ranking que mais mata pessoas LGBTs. Então essa data ela vai continuar sendo importante nesse sentido de afirmação, de política afirmativa, de renovação, de não perder o histórico da luta, né? Porque é um grupo social, é um grupo de direitos conquistados que tem a preocupação, inclusive, de manter os direitos adquiridos. Primeiro que nós não temos a legislação como a gente já trouxe aqui. Segundo que a gente adquire uma conquista de um direito. E às vezes a aplicabilidade desse direito é muito frágil. Até complementando as questões que a gente já trouxe de direitos, o Supremo Tribunal Federal também disse, por exemplo, que a Lei Maria da Penha, ou seja, aquela legislação que trabalha com violência doméstica, protege a mulher vítima de violência doméstica, ela é extensiva também a mulheres transgêneros e homens homoafetivos, né? Casais homoafetivos. E muitas vezes as pessoas vão chegar dentro de um sistema de proteção, vão registrar uma ocorrência lá na delegacia, pedem uma medida protetiva e as pessoas se enquadram surpreendentemente com uma negativa, dizendo que não existe medida protetiva para homens. É um viés equivocado. Então, essa qualificação ela precisa. E talvez aí esteja também o papel da ordem, o papel da OAB, em fiscalizar, em movimentar a corregedoria, em orientar aquela estrutura local ali de que isso é uma decisão judicial que precisa ter um encaminhamento administrativo, porque sim, a Lei Maria da Penha ela se aplica a casais homoafetivos, né? É a exceção de aplicada a homens, né? Então a medida protetiva ela existe, ela pode acontecer. Né? É como a legislação protege as pessoas LGBTs contra a violência e a discriminação? Tem duas formas, né? Que é a questão da criminalização desse ato, né? Então há a esfera penal, então o enfrentamento legal é nesse sentido, a criminalização daquela conduta dentro desse contexto de discriminação, enfim, e também tem a esfera civil, né? E a parte indenizatória. Então nós temos o dano moral e o dano material, né? Então a estrutura de enfrentamento é nesse sentido. O que a gente pode fazer, né, quando alguém sofre ou é testemunha de um caso de LGBTfobia? A primeira coisa é se segurar da segurança da vítima, né? O bem-estar da vítima. Então, se for o caso, até cessar a violência que está acontecendo, né? Segundo momento, a gente tem que ter em mente a preocupação de ter algum tipo de registro, identificação de uma testemunha, né? Pegar o nome daquela testemunha, o telefone, o endereço dela. Hoje, todos nós temos um celular no bolso, né? Então, uma preocupação em registrar o que aconteceu por vídeo, por áudio, porque dentro dessa estrutura de representação, essa estrutura judicial, a gente precisa de ter provas, elementos das coisas, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que começar a pensar em se proteger, né? Tanto as pessoas LGBTs em si que está sendo vítima da situação, como a pessoa que é uma testemunha, a pessoa que está tendo contato com aquilo ali, né? Ter essa preocupação em registrar aquele ato, né? Identificar a testemunha, como eu disse. E quais as redes que podem ser usadas, quais as redes de proteção existentes para as pessoas procurarem nesse momento? Bem, a porta de entrada inicial seria o registro de boletim de ocorrência, então seria através Delegacia. Uma delegacia, em localidades que tem uma delegacia especializada. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos também a delegacia online da diversidade. Isso. É específico, a gente faz lá o registro, né? Se eu não quero me expor no sentido de ir até a delegacia, eu posso fazer isso virtualmente. Então, a delegacia, nós temos o Ministério Público, que é uma entidade que fiscaliza essas questões, né? A estrutura do Poder Judiciário, a Defensoria Pública, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, nesse sentido de apoio, de fiscalização, de provocar, né? Que a roda gire, digamos assim, né? Fazer a coisa acontecer. Qual a importância da educação, Eduardo, no combate ao preconceito? Isso precisa, deve ou não ser trabalhado nas escolas? Em verdade, nós já temos um documento norteador vinculado ao Ministério da Educação, né, que diz que essa temática ela deve ser trabalhada dentro das escolas. O que existe é uma interpretação do senso comum, digamos assim, que leva para uma questão de idealismo, uma questão de cultura imposta, né? Na verdade, não. O fenômeno social ele existe, a gente precisa educar nesse sentido de que existem diferenças e que existem
uma relação de convivência harmonizada. Então, educar, falar sobre a diversidade, identidade de gênero, orientação sexual, não é estimular que as pessoas queiram ser dessa forma, até porque não é uma questão de querer ser, né? É uma questão de identidade, de identificação. Então, eu só vou me identificar no sentido de me ver reconhecido se isso for algo que é meu, né? Por exemplo, até saindo um pouco da questão institucional, assim, uma vivência minha, né? Eu sou um homem gay, né? E fui criado por um casal heterossexual, por pessoas heterossexuais. Toda a minha bolha de convivência foram pessoas heterossexuais cisgêneros, né? E não foi por isso que eu me senti atraído pelo gênero oposto, né? E tive essas relações. Então a gente não aprende a ser, né? Isso Não que é é uma importante. opção, doutor Eduardo, né? Como as Não. pessoas costumam dizer. É uma condição. Estou na mesma situação que tu, uma condição, vivi no meio hétero, né? E isso não me fez uma pessoa hétero. Então Né? não há risco nenhum e que isso seja trabalhado na escola. E é o que nós queremos, né? Que as escolas tenham esse olhar diferenciado para o tema, né? Para que as pessoas sejam educadas a não ter o preconceito. Então, doutor Eduardo, uma pergunta também que eu gostaria assim, de fazer é sobre o papel da OAB, né, nessa luta, e também das pessoas que não são LGBTs. Então, o papel da ordem é a garantia dos direitos do cidadão e da cidadã. Né? É nesse lugar e nessa limitação que a OAB pode contribuir nessa construção. E as pessoas que não são LGBTs? E as pessoas que não são LGBTs também têm um papel dentro da sociedade. Porque muita gente a gente ouve falar nessa questão de lugar de fala, né? Muitas pessoas até se defendem, não posso falar sobre isso, ou eu não tenho papel ativo nisso, porque eu não sou uma pessoa LGBT, não tenho lugar de fala. Eu sempre costumo dizer que o lugar de fala é uma questão de orientação de onde eu estou falando, quais são as minhas vivências para contribuir com esse tema, né? E particularmente eu acho bem bonito, digamos assim, nessa luta, quando uma pessoa aliada faz esse trabalho conjunto, porque não há uma questão de necessidade para essa pessoa, é uma questão de que ela entendeu que há um pedido legítimo, que não é questão de luta por privilégios, são lutas de reconhecimento de direitos civis. Né? Então, o papel da pessoa aliada seria nesse sentido de dar visibilidade, de educação e se colocar em trabalho, né, dessa construção. Dessa luta, né? Então tá, nós queremos, né, Rose, em nome da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania dessa Casa Legislativa, né, que busca sempre promover um espaço de diálogo, de debate, de forma a estabelecer a democracia que a gente tanto luta, né, que ela exista, combater a desinformação, que é um problema muito sério, né, na nossa sociedade, reafirmar que todas as pessoas têm os seus direitos garantidos de fato, né, com respeito, com segurança, com dignidade, né. Então, também nós queremos agradecer, né, Rose, os nossos colegas da Comissão de Direitos Humanos, que é o vereador Cláudio, o vereador Patrick, né, pelo compromisso com a defesa dos direitos humanos que nós trabalhamos aqui, na construção dessas iniciativas que valorizam realmente o respeito às diferenças, tá? Então, a todas as pessoas que nos acompanharam, né, fica esse nosso convite, que possam sim fazer parte dessa luta, né, que possam entender a importância dessa data no calendário, que seja sem dúvida um momento de reafirmação aqui do nosso compromisso com essa sociedade livre que nós acreditamos, né, sem preconceitos, e que ninguém seja discriminado justamente por sua orientação sexual ou sua identidade de gênero, né? Então, nesse sentido, nós queremos te agradecer ao OAB por ceder esse espaço assim para nós aqui de construção, em nome da Câmara de Vereadores de Charqueadas, né? Eduardo, muito obrigada. Como sempre, tem muita propriedade para falar sobre o tema, nos dois sentidos, né? Como advogado e como ser humano. Então, a gente agradece a Comissão de Direitos Humanos, que desde que nós assumimos o ano passado, a Paula esse ano, a gente vem trabalhando para que os principais temas dessa comissão sejam tratados com muito respeito e com muita coerência e com muito trabalho. Né? Aqui a gente não descansa. Muito obrigado, Eduardo.